Pode começar ali, viu? Bom, pessoal, acho que agora, 12h05, já demos um tempinho aí para todo mundo entrar. Já entrou bastante gente, então obrigada pela participação, por colocar aí um tempinho durante seu almoço. A gente promete que vai ser uma conversa bem leve, né, Tegon? Que a ideia é trazer um pouquinho de informação aqui para vocês, mas que principalmente a gente possa debater e trazer um pouco das atualidades, o que está acontecendo nesse mercado. Eu gostaria de me apresentar, acho que nem todos me conhecem, eu sou a Jaqueline Tomasi, eu sou gerente comercial da Longi na área de projetos de GD, e hoje eu tenho aqui comigo o Gustavo Tegon, que todo mundo conhece por Tegon, então a partir daqui chamarei apenas de Tegon. Gustavo, acho que nem minha mãe mais me conhece, viu, Jaque? Ele, só para quem não o conhece, ele é sócio e diretor de negócios do Grupo Canal Solar, é formado em negócios internacionais e com MBA em gestão e negócios pela Universidade Metodista de Piracicaba. Tem muita experiência em geração distribuída no setor solar, já passou aí por alguns fabricantes e está aqui hoje com a gente para trazer um pouquinho de alguns insights. E a ideia vai ser realmente um bate-bola, trazer um pouquinho de informação e o Tegon com certeza vai complementar com bastante informação. Seja bem-vindo, Tegon. Já fomos concorrentes, né? Já fomos, hoje em dia na parceria. Sempre. Um prazer, gente, estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz do convite da Longi. Toda vez que tem alguma coisa com a Longi, eu sempre fico muito feliz, porque é uma empresa e uma marca que eu conheço, que eu confio, que já me deu muita dor de cabeça no passado. Hoje é minha parceira, então eu fico feliz por isso. É mais fácil se unir aos melhores, né? Então eu preferi me unir aqui com o canal Longi. E muito obrigado, né? Eu tenho realmente, são 9 anos de setor, alguns gigawatts entregues no Brasil, alguns trabalhos em distribuição, né? Já também trabalhei com cliente final, e agora aqui no Canal Solar, cuidando de tudo que é negócios do Canal Solar, né? Tudo que faz parte de negócios passa pela minha mesa, e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Novamente, muito obrigado pelo convite, né? E espero que seja o primeiro de muitos aí, que a gente possa estar sempre juntos. Obrigada, Tegon, a gente fica muito feliz de ter aceitado e de estarmos aqui hoje para falar um pouquinho com o pessoal e como que a gente vai seguir hoje com esse webinar. A ideia é trazer 3 pontos principais, então a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está acontecendo na China, um pouquinho do nosso cenário, do panorama no Brasil e também o que a gente espera de futuro para o setor. Claro, pessoal, a gente vai ter um momento também de perguntas e respostas, então se vocês tiverem qualquer dúvida ou queiram aprofundar em algum assunto que a gente tenha tratado aqui, coloca lá em perguntas e respostas e no final a gente vai ter esse momento aí para trazer um pouquinho a voz de vocês para o webinar também. Yumi, pode passar para o próximo slide, por favor? Bom, pessoal, aqui a gente trouxe, né, em linhas gerais, uma linha do tempo do mercado solar chinês, o que aconteceu. É um resumo do resumo, porque realmente a gente não vai ter tempo para entrar em cada detalhe. E por que é tão importante a gente entender o que está acontecendo na China? Porque hoje ela detém 85% da capacidade global de produção de módulos. Então, a gente tem um mercado praticamente aí 100% do share. Então, o que acontece lá pode trazer, não talvez a mesma proporção, ou não talvez ao mesmo tempo, um reflexo aqui para o Brasil. Então, indo um pouco lá para o mercado em 2022, a gente teve aí o início da super expansão. Então, foi quando a gente teve um boom de novas fábricas, de wafer, células, módulos, uma corrida tecnológica muito grande pela tecnologia TOPCon, alguns incentivos governamentais, e a capacidade cresceu muito rápido, o que fez com que a gente chegasse em 2023 com uma virada dessa capacidade produtiva maior do que a demanda. Então, a gente, por consequência, teve uma queda no preço muito grande,
em torno aí de 40% no preço dos módulos, e uma pressão muito grande para fabricantes menores, as margens começaram a ser comprimidas. Indo para 2024, a gente teve o início de uma reestruturação, mas também ainda margens muito comprimidas dos fabricantes. A gente teve uma redução do polissilício em torno de 80%, também por uma super oferta. E o que a gente viu foi que começaram algumas paralisações em algumas linhas de produção. O governo chinês também começou a se pronunciar um pouco mais, então trazendo aí algumas medidas. Em dezembro, a gente teve uma redução no tax rebate, que é o VAT, que é um imposto de exportação, é um imposto lá da China, que era de 13%, em dezembro de 13% passou para 9%. A ideia seria que esses 4% fossem repassados para o consumidor final, e o que a gente não viu acontecendo tanto. Então, esse ano, 2025, as indústrias buscam ainda por um equilíbrio. A gente teve ainda preços muito baixos. A tendência que a gente está enxergando é de uma estabilização, então um aumento e, por consequência, também uma estabilização nesse preço para justamente trazer uma saúde financeira para as empresas. E o governo chinês está olhando muito de perto o que está acontecendo, e existe um debate muito grande de continuarmos com o rebate ou retirarmos o rebate, ainda não foi direcionado. E aí eu trouxe aqui rapidamente, né, essa linha do tempo, queria escutar um pouquinho de ti, Tegon, o que tu enxerga desse panorama lá da China, desses teus 9 anos aí de mercado, a gente trouxe aqui só desde 2022, mas qual que é a tua visão desse mercado que é tão importante, né, que há reflexos muito grandes aqui no Brasil? Claro. Bom, eu acompanhei a indústria desde 17, né? E o que nós sentimos ao longo dos anos, aqui a gente começa em 22, né, que foi a super expansão, e eu concordo com a data, já. O que a gente percebe é que houve sim um investimento governamental muito grande para que renováveis fosse o topo da pirâmide, né, devido a grandes problemas climáticos, né, principalmente na China, né. Para quem conhece bem a China, e eu tive lá em novembro, eu tive em julho desse ano, e devo ir agora no começo do ano de novo, a China fez uma expansão em projetos principalmente projetos solares, né, devido ao tamanho do país, né, a área territorial e tudo isso. E, consequentemente, o governo chinês, ele consumia, né, toda essa expansão de crescimento, ela veio baseada no consumo do mercado interno, né? Do mercado, é óbvio que se contava muito com o mercado externo, né? Se conta isso até hoje. Hoje eu imagino que deva ser 60% externo e 40% interno, né? Só para vocês entenderem um pouco da magnitude do tamanho do mercado chinês a nível consumo dos produtos, né? Painéis solares produzidos na China. E o que aconteceu foi que a oferta ela ficou muito maior do que a demanda, né? E isso, alguns mercados eles se amadureceram, né? Por exemplo, o mercado europeu, agora ele está passando, agora não, né? No último ano ele passou por um movimento de retrofit, a troca daqueles módulos mais antigos que o payback já estava organizado, já não precisava mais se preocupar com isso. Mas mesmo assim, mercados que eram muito quentes, né? Eles acabaram tendo essa redução. Dito isso, pensando a nível indústria, né, aí vai o cuidado que quem está na ponta, o cliente final, o nosso amigo integrador, né, quem seleciona os produtos para compra precisa ter bastante cuidado, né? Quando a gente fala de um módulo fotovoltaico, a gente tem uma garantia atrelada há muito tempo, e a garantia acaba sendo o integrador junto do cliente final, né, Jaque? Então, existe uma importância muito grande de entender para onde vai o mercado e quais são os fabricantes que de fato vão se manter nesse mercado para que o integrador escolha o fabricante correto, né? Dentro dessa reestruturação, dentro desse excesso de oferta, dessa expansão sem sentido,
né, atrelado aí muito mais a consumo interno do que um foco, estratégia global de crescimento das renováveis, a gente cai num ponto que, por exemplo, né, o fabricante que só tem linha de produção de módulo, ele acaba tendo prejuízos muito longos. A Longi é diferente disso, e aí eu vou falar um pouco da tua empresa, e se eu estiver falando alguma besteira, tu me corrige. A Longi não vive só do módulo, né? A Longi é uma empresa de célula muito forte, de outros negócios muito fortes. Então, essa reestruturação e o equilíbrio que se busca para o valor financeiro, empresas como a Longi, ela acaba, óbvio, ela também sofre porque ela precisa realocar e readequar tudo aquilo que ela tem como finanças, como expectativa de vendas, como tudo isso que envolve uma indústria, mas ela é a empresa que sobrevive, né? E esse excesso de expansão, ele faz com que os pequenos caiam, né? Porque é como qualquer mercado, né? Você sobe quando o mercado está em alta, mas quando o mercado desce, normalmente só existe vida, né? Equilíbrio, valor financeiro, produto com preço correto, tudo, só existe vida para os grandes players, né? E por fim, né, para finalizar esse raciocínio, independente de onde tiver a precificação hoje do solar, ao longo dos anos, né, e eu pego de 2017 para frente, foi quando eu entrei no mercado, ao longo dos anos nós tivemos um efeito reverso, né, o preço da energia subindo muito e o preço do produto solar descendo muito. Eu realmente posso estar enganado, mas eu fiz algumas análises aqui antes da gente estar conversando, e eu notei que em algumas regiões o payback de um sistema on-grid, com produtos de alta qualidade, ele não passa de 3 anos, né? E o mesmo payback que eu atuei em 2017, a gente falava de 10, 11, 12 anos. Então, não existe mais necessidade do fabricante que já encontrou uma escala alta, já não existe mais necessidade dele ter um preço tão baixo, porque para o cliente final, o solar é praticamente mandatório, porque assim, o preço é muito baixo e o retorno certamente, né, com o produto correto, é um retorno garantido. E não só isso, Tegon, não é ter um preço tão baixo, mas é ter uma saúde financeira. À medida que um módulo possui uma garantia de produto de 12, os nossos módulos Back Contact possuem garantia de 15 anos e de performance de 25 a 30 anos, ela precisa estar no mercado para dar esse suporte caso seja necessário. Então, é a saúde financeira, é entender como que essa empresa está estruturada lá na China, que vai impactar o teu projeto aqui quando tu realmente precisar de algum suporte. E tem um ponto muito importante, que é essa virada e onde que o governo chinês está tão em cima, que é por conta de empresas que possuem ações, estão presentes na Bolsa de Xangai, porque depois de 3 anos com resultados negativos, elas são excluídas. Então, esse ano e o ano que vem serão anos chaves para que não ocorra, né, a saída de empresas tão importantes da Bolsa e que vão impactar aí futuramente. Então, até convido todo mundo a se atentar muito nisso, nessa saúde financeira, como que a empresa está posicionada, seja nos indicadores, né? A gente tem diferentes canais aí de notícias, de informação, até comento, né? O próprio canal Solar traz muitas informações Bastante, hein? Bastante. E a gente tem outros, assim, que é importante trazer não só a parte técnica, então, de performance, mas também como que essa empresa está posicionada. E aí, por conta disso também, Tegon, a gente entra aqui numa visão de mercado brasileiro. Então, o que está acontecendo no nosso mercado, como que essa visão de China impactou aqui no Brasil. Então, Yumi, por favor, pode passar para o próximo. A gente vai trazer aqui uma linha do tempo também reduzida, não tem como trazer anos para cá, mas a ideia aqui é trazer o que aconteceu ali em 2023, então, que foi um ano de ajuste, a gente teve, né, a transição após a Lei 14.300, que fizeram com que, várias empresas corressem para colocar o parecer de acesso, solicitar o parecer de acesso para poder fazer a conexão ainda como GD1. Então, foi visto aí um boom muito grande. Olhando para distribuidor, alguns distribuidores
acabaram também trabalhando com alguns estoques ainda elevados, margens um pouco mais comprimidas. 2023 foi a corrida das conexões para manter o benefício, e também foi um início de uma visualização de um amadurecimento do setor, que ainda está em processo, mas a gente viu no ano passado que a gente já começou a ter uma estabilidade melhor após um excesso de oferta. E aí a gente entra até na questão de ex-tarifário, então cada ano a gente tem Tem uma surpresa nova, né? Alguma surpresa. Então a gente teve aí o início de revogação de alguns ex-tarifários, ou seja, o imposto de importação ele não era mais abatido. Foi alterado também essa alíquota, e a gente também começou o regime de cotas. Começaram também algumas discussões da MP 1304, que está super alta agora, né? A gente teve aí algumas discussões, então a gente já pode até trazer para 2025. E também o avanço muito grande no mercado da tecnologia Topcom, mas também a entrada, né? E cada vez mais uma consolidação do HPBC, que são aqueles módulos com os contatos na parte traseira, onde a gente tem uma melhor aproveitamento da parte frontal do módulo. E isso a gente viu em 2025 uma busca muito grande por produtos, por qualidade, que não fosse apenas por preço. Então, o mercado ele começou a entender que, saiu até no relatório da Greener, que até o número de propostas enviadas foram um pouco menores, mas o número de fechamento foi maior, e muito também, a gente tem um mercado muito competitivo, mas trazer diferenciais foi uma grande chave aí de virada que entrou esse ano, e a gente viu várias empresas que estão se reinventando, estão trazendo aí uma discussão muito maior em questão de armazenamento. Tivemos também, olhando para o ex-tarifário, uma lista que praticamente foi reduzida, mas também a gente tem uma criação de cotas para projetos acima de 5 megas. Aqui eu já vi que a maioria, né, que está com a gente ou é engenheiro ou integrador, mas é importante trazer essa informação aqui para vocês. E aí eu queria entender de ti, Tegon, agora olhando para o mercado brasileiro, ainda não o futuro, mas qual que é o teu sentimento aí dessa linha do tempo, dessa relação que a gente trouxe da China? O que tu enxerga que é relevante para trazer para o pessoal aqui que está com a gente? E lembrando, pessoal, se tiverem dúvidas, coloquem aqui, que no final a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Então, fique à vontade. Jaque, talvez nos últimos anos nós tivemos o maior desenvolvimento do setor elétrico no último centenário, né? E o solar, né, olhando o mercado brasileiro em si, o solar que nós conhecemos, né, ele veio transicionando, né? Ele começa a transição de produto, ele começa a transição de aplicação, ele sai daquele produto de classificação baixa, né, de pouca eficiência energética e tudo, que era aqueles módulos policristalinos lá atrás, muito antes aqui do 2023 que você mencionou, e ele vai evoluindo, né? E hoje, quando a gente olha o solar e olha a quantidade de tecnologia embarcada, a quantidade de tecnologias novas, você mencionou muito bem o BC, que é um produto muito hot seller da Longi, que eu acho que vale muito, cabe muito dentro dos projetos e tudo, nós percebemos que a nível de desenvolvimento, né, olhando primeiro a nível de desenvolvimento do setor, nós estamos cada dia mais chegando num ponto que a viabilidade, a qualidade do que se encontra assim, é um negócio absurdo, assim, é assustador para o caminho que nós estamos indo, né? Eu trabalhei com módulo 250 policristalino com uma eficiência energética desse tamanho, né? Preço lá em cima. E preço lá em cima, você ocupava um telhado para fazer 3K. Você tinha no container uma quantidade minúscula de painéis, era 500 e alguma coisa,
né? Então, assim, o container ficava caro, o frete internacional pesava em tudo. Então, assim, a evolução tecnológica que nós tivemos a nível produto prova, principalmente para nós que vivemos esse setor, prova que nós não chegamos nem perto do fim, né? Porque se em tão pouco tempo a gente vem galgando passos tão altos, e a tecnologia na China, né? Para quem já foi para a China, quem não foi ainda, eu recomendo muito, tá, pessoal? Eu recomendo muito vocês programarem para ir para a China. A gente até fez uma pergunta e o pessoal falou que tem muita vontade de ir para a China. Faça um planejamento financeiro e vá, porque a China muda a cabeça da gente, né? E assim, todo esse planejamento tecnológico, ele prova que existe muito espaço ainda de crescimento, né? Nós lidamos com algo que se chama sol, né? Sem sol ninguém vive, então, assim, nós viveremos para toda a vida vivendo, obviamente, desse setor. Quando a gente olha para o mercado brasileiro em si, agora trazendo negócios no mercado brasileiro, é muito importante entender que essas viradas de chave entre esses pontos de inflexão que existem dentro do mercado, ele traz desafios, mas ele prova quem vem trabalhar a longo prazo, né? Se você puxar na cadeia de distribuidores dos últimos anos, infelizmente você vai notar que muitos deles já não fazem mais parte do mercado, ou tiveram que mudar o jogo e tal. Isso tudo vem em virtude do quê? Da mesma forma que o mercado cresce e que a gente consegue, né, trazer novos negócios e tudo isso, ele também começa a ser chamado a atenção, né? Por exemplo, a questão do imposto de importação, ela nada mais é do que uma questão de imposto, né? Nem preciso falar muito aqui de produção nacional, produção internacional, enfim, acho que nem esse é o tema, mas você passa a perceber que o mercado começa a incomodar, né? Quem pensou há 15 anos atrás, eu não vou nem muito longe, né? Eu tenho 38, talvez com 20 anos, com 18 anos, quando eu saí do Brasil, fui para a Europa e o mercado europeu ainda não era nada no solar, eu nem imaginava que eu poderia ter painel solar no meu telhado e que eu pudesse, né, democratizar a minha geração de energia e pudesse dominar aquilo. Não tinha a mínima ideia que isso poderia acontecer. E o fato disso ter se tornado tão normal faz com que o cliente final perca um pouco dessa referência. E aí eu acho que é onde o integrador está, né, muito bem qualificado para mostrar para ele essa referência. Hoje, nós não partimos mais só do pressuposto de eu tenho energia solar ou eu quero colocar um sistema de energia solar. Hoje eu já passo a me permitir a ter energia solar, a ter um banco de baterias, a ter um carregador veicular, porque eu tenho veículo elétrico, e por aí vai, né? Então, a nível mercado nacional, uma coisa que é garantido, a utilização da energia, ela não vai ser reduzida, cada dia mais nós estamos usando mais energia, né? É só você prestar atenção quantos produtos que não eram elétricos se tornaram elétricos, e agora a gente está na evolução do veículo. Você imagina quantos quilowatt-hora a rede do Brasil será disponível para alimentar os veículos elétricos que aqui chegarão, né? Hoje, se você me perguntar um dado, eu não sei, porque a tendência é que seja um negócio absurdo, né? E a Hoje, nível de... até te interrompendo, Tegon, a Pode gente falar, já pode falar. tem em torno de 8% da frota de carro já é elétrica. 8%. Na China, esse valor deve ser 60%. Né? Então, assim, você imagina que isso será cada vez maior, né? E aí é onde nascem as oportunidades, né? O mercado solar brasileiro, essa maturidade, ela só vai acontecer, né, quando você une a dor, que é o preço da energia, a dificuldade de geração que o Brasil tem, a dificuldade de transmissão que o Brasil tem, independente da quantidade de geração que a gente leva. E aí você tem o cliente final, né, que é o residencial lá na micro, né, o cara que pela primeira vez na vida dele ele pôde defender de quem ele vai pagar a conta, né? Então, assim, o processo evolutivo Brasil, já que ele é muito grande e o que eu consigo enxergar para os próximos anos Então, é... então, antes de tu começar, a gente já passa para o próximo. Tem ali, então bom, então bom. Para os próximos passos, Então bom, o esqueci que a gente esse, então encontra bom. pela frente, não tem problema. Que ótimo. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Exato. traz aí para a gente E o que aí, você imagina no nosso setor, o que vem a seguir.
Olha, eu tenho uma frase que eu falo que a tecnologia sempre vence, né? A tecnologia sempre vence. Nós podemos passar por essas MPs, por tudo isso, e às vezes dá um friozinho na barriga, né? Às vezes o integrador acha que a gente não passa por isso também, né, Jaco? Mas a gente passa muito, viu, pessoal? Vocês não têm ideia da preocupação que nós temos por qualquer mudança de mercado. Em contrapartida, eu não conheço ninguém, né? Talvez o pessoal possa conhecer, mas eu não conheço ninguém que está desligando a energia elétrica da casa para viver como se vivia nos anos de pedra, né? Mas eu conheço muita gente que está consumindo cada vez mais energia, né? Consumo de energia, ele vem atrelado muito à geração, né? E o que a gente espera para o futuro, né? Quão longe foi a era dos celulares e quão rápida ela foi para o crescimento desse negócio de telecom. Olha o setor de energia, né? Hoje, eu não consigo entender um cliente final que tenha telhado e não tenha energia solar. Porque mesmo com os financiamentos, você ainda está ganhando muito dinheiro, porque é muito rentável, né? Os próximos anos, como eu já comentei um pouco no último slide, eles serão anos de novas tecnologias. Então, a gente já está fazendo um controle de injeção ou não de energia na rede, via bateria, a gente já está vendo uma frota de veículos elétricos se formando por Uber, por entrega, Amazon, Mercado Livre e toda essa galera, isso tudo é gerar energia, isso tudo é manutenção de carregador veicular, isso tudo. Então, assim, o setor elétrico em si, ele nunca foi tocado. E nós estamos vendo que tocar o setor elétrico acaba nos entregando negócios em todos os lugares, né? Então, assim, para quem nos vê, para quem nos está assistindo, né, para o parceiro da Longi, o que eu te falo é assim, estruture a tua empresa para que você seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer, porque não vai dar para abraçar tudo, é impossível abraçar tudo, mas é também possível que você se torne especialista em alguma área e que esse mercado seja o teu mercado. A nível global de fabricantes, né, para voltar um pouco para o tema nosso aqui da Longi, eu acho que os próximos anos carregam um afunilamento de quem sobrevive e quem não sobrevive. A gente tem visto, né, uma questão de fluxo de caixa muito apertado na China, os financiamentos estão chegando para os fabricantes pagarem, e não sei se todos terão capacidade financeira para sobreviver. Então, é importante olhar com bastante carinho que marca que você está comprando, né? A Longi é uma marca muito grande, uma fábrica muito grande, você tem N artifícios para mostrar para o teu cliente final por que selecionar um produto dessa forma, e certamente, para concluir, certamente o nosso futuro será absurdamente brilhante, porque energia é algo que não sairá mais de nossas vidas tão cedo. Perfeito, Stegon. Acho que também, complementando o que tu trouxe, eu vejo que as pessoas, os integradores, todas as empresas que estão aqui com a gente hoje, se já estão nesse webinar, é porque já estão atentas ao mercado, já querem se precaver, mas principalmente buscar, né, e olhar com muita atenção a tecnologia, a relatórios que trazem aí cases reais. A gente tem até alguns white papers que são relatórios de empresas terceiras, como a TUV, que demonstram, né, os benefícios, então, que a gente tem dos nossos módulos, mas busquem essas informações. Até no início da semana saiu uma notícia do PV Infolink, que também é um outro canal importante aí no setor para vocês buscarem informação, que ela divulgou o resultado do lucro líquido, né, referente aos 3 primeiros trimestres do ano, e o que a gente consegue ver é que os fabricantes, como um todo, têm sentido esse impacto que o Tegon citou e que eu já citei antes, quando a gente estava falando lá da China. E o ponto-chave é entender quem que consegue sobreviver e trazer tecnologia para inovação, né, para o nosso setor,
e manter aí o fluxo de caixa forte. Então, é muito importante olhar esse relatório, é bem simples, mas buscar, né, trazer esse entendimento do que acontece por lá, o que acontece por aqui, para onde que a gente está caminhando. Então, acho que essa parte de armazenamento, baterias, a bola da vez, assim, é o que a gente escuta muito, cada vez tem aumentado mais. E para vocês, até estou trazendo aqui também uma pergunta que foi feita já pelo Vanberto, antes de encerrar, porque é importante, que ele perguntou se era o dado que eu estava trazendo sobre saúde financeira, se é pela pirâmide de bancabilidade. E também, Vanberto, mas vocês podem olhar a pirâmide de bancabilidade da Pivitec, a Longi, ela já está há 22 trimestres consecutivos no topo da pirâmide, por muito tempo esteve sozinha lá no topo, e hoje divide aí com bem poucas empresas, e algumas entram, saem, então a Longi, ela permanece lá. E outros indicadores que vocês podem procurar seria o Altman Z-Score, que é um indicador que indica, né, a probabilidade de falência de uma empresa nos próximos 3 anos, e ali ele é um indicador com 85% de confiabilidade, então ele é muito importante para se ter em mente. Claro que a ideia é olhar tudo, então Tier 1, pirâmide de bancabilidade do Pivitec, olha o Altman Z-Score, vê se é uma empresa que está investindo em P&D, se está trazendo inovação para o mercado. Então, aqui são algumas delas, né? E até puxando ali para onde eu conheço, que é onde é a única fabricante que eu trabalhei, e eu gosto muito, já estou aí há mais de 3 anos na Longi. A Longi, ela tem esse pezinho no P&D, então a gente tem um fluxo de caixa forte, mas também a gente investe muito em pesquisa e desenvolvimento e trouxe a tecnologia HPBC 2.0 para o mercado. E essa semana também a gente teve aí o relatório, a certificação da TUV, da TUV, enfim, quem quiser chamar de qualquer jeito, de performance excepcional. Então, a gente teve aí uma empresa terceira, que não tem relação com a Longi, testou, avaliou e trouxe, né, esse resultado de um desempenho em condições reais. Então, olhem o desempenho em condições reais de operação, tragam aí esse planejamento que o Tegon falou, que vai ser muito importante para os próximos anos. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta e resposta. Tegon, também, se quiser complementar com algum outro ponto. Não, acho que assim, os teus pontos são perfeitos. Acho que tem aqui uma pergunta sobre os data centers, né, do Vanberto. Hoje, Vanberto, só para você ter ideia, um data center, ele consome gigawatt de energia. Então, o problema do data center não é a instalação dele, é a rede como um todo, porque o consumo dele é altamente grande, assim, um negócio absurdo. Então, não só a nível Brasil, como a nível mundial, é um desafio grande de entender aonde que eles serão alocados, tá? É ainda uma dúvida, tá? É ainda uma dúvida. Existe uma guerra entre estados, né? Porque todo mundo quer um data center no seu estado. É um negócio que gera muita receita, mas é uma dúvida ainda a dimensão de demanda, principalmente, né, agora nesse universo IA que nós estamos caminhando. Eu acho que você deve usar bastante também, porque eu uso bastante. Então, assim, tá difícil prever, mas posso te garantir que é algo muito grande. Só uma pequena correção, não foi o Vanberto para essa pergunta, foi o Lucas. Ô, Lucas, perdão, é que o Vanberto estava no topo ali. É que o Estava Vanberto ali, pergunta que para mim toda pejorativa. hora, sabe, Jaque? O Lucas, ele sempre tenta roubar aqui as minhas respostas, mas foi você dessa vez, não foi ele, não. Boa. Um Pessoal, abraço, Vanberto. Um abraço, Lucas. não, o Vanberto é sempre participativo. Pessoal, Yumi, se puder passar para o próximo slide, por favor. Nesse meio tempo, a gente vai finalizando aqui. Se entrar mais alguma pergunta, a gente responde. Mas a gente tem uma comunidade que a gente traz um pouco aí de informação de mercado, traz os principais acontecimentos, atualizações, informações sobre os produtos. Então, caso vocês tenham interesse, aqui
tá o QR Code, é só escanear e entrar, fazer o pedido para entrar na comunidade. Participa lá, a gente, às vezes até entre os próprios participantes tem alguns debates, então é muito rico em conhecimento, em trazer aí informação para todo mundo. O próximo slide também, Yumi, eu deixo aqui a palavra para o Tegon, para poder divulgar também. Sim, a gente estava falando aqui, né, Jaque, sobre esse novo mercado, para onde nós estamos indo. Nós temos turmas mensais do nosso curso de projetos de energia com baterias. Esse treinamento começou em 2021, tá, Jaque? Quando ninguém achava que bateria ia existir, nós já estávamos lá, né, falando sobre isso. Então, aqui tem um QR Code. Eu acho que quem ainda não está nesse mercado, aproveite. Nossas salas estão com 130 alunos por turma, tá? Então, cada mês que você deixa de fazer esse treinamento, tem 130 novas pessoas na sua frente, ou novas empresas que estarão navegando nesse novo mercado. Então, a gente quis deixar aqui uma ideia para vocês participem com a gente. Aqui está o QR Code, basta chamar lá que você vai chegar aqui no nosso time comercial, e a gente sempre tem uma proposta muito especial para quem esteve aqui com a gente no webinar da Longi. E uma curiosidade, Tegon, o pessoal respondeu aqui nas perguntas e vários já fizeram cursos aí no canal Solar, então que legal, muito que legal. Bacana. É Mais muito bom ver isso. Para vocês aproveitarem. Com certeza, é muito bom ver isso e vou dizer para o pessoal que estou muito feliz e certamente a gente vai ter aí ótimos cursos para que vocês possam participar também. Yumi, por favor, pode passar para o próximo? Yumi é nosso suporte aqui. Pessoal, gostaria de deixar aqui meus contatos, agradecer muito a todo mundo que está aqui com a gente. Temos um público bem grande, ficamos muito felizes com a presença de todos. Não sei se estão com fome ou se estão almoçando agora, mas gostaria de agradecer também ao Tegon por ter participado aqui com a gente. Aqui tem os meus contatos, então caso vocês queiram trazer um pouco mais de discussão, queiram entrar um pouco mais a fundo aqui, a gente não conseguiu entrar no detalhe, fica aí, podem mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar e-mail, tem também todas as redes da Longi. Tegon, agradeço muito a participação, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, se puder falar onde que o pessoal te encontra. Claro que sim. Obrigado vocês, né? Um prazer estar aqui novamente. Super produtivo o papo. Espero que a gente tenha conseguido ensinar um pouco mais o pessoal para que eles tenham cada dia mais conhecimento no nosso setor, né? Vocês me encontram na minha rede pessoal, que é meu Instagram, que é tegon.gustavo. Gustavo eu nem sei porque existe, né? Porque quase ninguém me conhece como Gustavo, mas tá lá, tegon.gustavo. Quem não me segue pode me seguir e eu posso responder lá. Ou então nas redes do Canal Solar mesmo. O Canal Solar é canal.solar. Pode deixar uma dúvida lá, quiser conversar comigo, enfim. Eu estou sempre nas duas redes e vai ser um prazer poder ajudá-los também. Perfeito, então, pessoal. Obrigada. A gente vai ter uma sequência de webinars. Acompanhe nas nossas redes a divulgação aí do nosso próximo. E espero que tenham gostado. E acho que é isso por hoje. Então, obrigada e bom resto de semana para todo mundo. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.